Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós estamos fazendo uma série de mensagens neste mês de julho, com o objetivo de conscientizar a vocação da igreja ou fortalecer a consciência vocacional da igreja. Na semana passada, nós ouvimos uma mensagem com um tema básico de erguei os vossos olhos, naquela passagem que Jesus estava lidando com a mulher samaritana, e depois de ter conversado com ela e de ter evangelizado aquela mulher, ela saiu, anunciou para toda a sua cidade, e os homens daquela cidade vieram ter um encontro com Jesus. Os discípulos estavam insistindo para que ele comesse, e ele não quis comer naquele momento, dizendo aos discípulos que a vontade dele, que a comida dele era realizar a vontade de Deus, do Pai. E naquele momento ele disse para os discípulos erguerem os olhos, enquanto estavam olhando apenas o que estava em volta, do ponto de vista espiritual. Jesus disse: ergam os vossos olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos para a ceifa. A visão que Jesus certamente estava tendo ali com seus discípulos era daquela mulher que tinha sido evangelizada e que agora estava voltando da cidade, trazendo consigo muitos homens. E eles então passaram a ouvir diretamente de Jesus a palavra do reino de Deus e foram ali evangelizados. Uma única mulher estava trazendo consigo muitas pessoas. Erguer os olhos é uma palavra que nos chama a necessidade de olharmos para o mundo e contemplarmos o quanto Deus já tem feito e o quanto nas obras de Deus nós somos chamados também para sermos cooperadores. Nesta manhã o nosso tema será resgatando perdidos na família. Nosso objetivo aqui será trazer uma instrução à igreja, à luz da palavra de Deus, sobre como devemos tratar aqueles que no ambiente da nossa casa ainda não comungam com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso desejo também é que, através de todas estas instruções que receberemos aqui, nós saibamos lidar na prática com cada um desses queridos da nossa família, com o propósito de alcançá-los com o Evangelho da salvação. Queira Deus que sejamos abençoados através dessa palavra, instruídos para que mais e mais pessoas possam conhecer o Evangelho da salvação. Nós vamos orar e, à medida que nós estivermos tratando aqui o assunto, nós vamos ler a passagem que se encontra em Lucas, capítulo 15, verso 11 até o verso 32. Toda essa parte, verso 11 até o verso 32. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos, neste momento, rogar ao Senhor pela condução do Teu Espírito, pois a Tua palavra não pode ser entendida pelo nosso mero exercício intelectual. Ela só pode ser compreendida e só podemos ser persuadidos por ela se o Teu Espírito agir nas nossas mentes. Nós suplicamos ao Senhor que assim nos abençoes e nos ajude, Senhor, a aplicar tudo aquilo que estaremos aprendendo aqui no ambiente da nossa casa, da nossa família. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos nós e que cada vez mais sejamos uma igreja missional, comprometida com o propósito que o Senhor tem, através do Teu Filho, de chamar todos aqueles que o Senhor mesmo escolheu para a salvação. Nós oramos por isso e pedimos por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vou precisar do auxílio dos irmãos ali no fundo para passarem os slides para mim, tá bom? Todos nós conhecemos alguém que se encontra perdido quanto ao caminho da salvação. Todos nós. Pais, filhos e irmãos. Talvez você está aqui, seu pai, sua mãe, seu irmão não está aqui com você, porque ainda não conheceu o Senhor Jesus, ainda não tem comunhão com Ele. Talvez você tenha no ambiente da sua família, familiares paternos, maternos, que também não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo.
Também amigos próximos, vizinhos. Quantos vizinhos em torno de nós ainda não conhecem a Jesus Cristo? Já ouviram falar, mas ainda não têm comunhão com Ele e com a igreja que Ele mesmo formou. Colegas de trabalho e também de estudos, pessoas em sua volta nesses ambientes. Seguidores de redes sociais. Nossas redes sociais servem como um instrumento muito eficaz para propagarmos a palavra de Cristo, a palavra da salvação, e certamente nas nossas redes sociais há muitas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, ainda não conhecem a palavra de Deus. Certamente deveríamos usar muito mais as nossas redes sociais para divulgarmos o Evangelho de Cristo do que falarmos a respeito de nós mesmos. E todos esses ambientes revelam para nós que muitas pessoas em torno de nós carecem ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero fazer essa pergunta para você agora, e queria que você pensasse um pouquinho. Quem da sua família ainda anda distante da comunhão com Deus? Pense um pouquinho em quem da sua família ainda não está nos caminhos do Senhor. A passagem que nós escolhemos intencionalmente, porque aqui em Lucas capítulo 15, nessa parábola que Jesus está contando a partir do verso 11 até o verso 32, nós vemos uma família. Nós vemos dois irmãos em conflito, um com o outro, um saindo, o outro que está voltando, o outro já está também saindo de casa, e a luta ali do pai para tentar reconciliá-los. Esse é um ambiente familiar onde problemas existem, e em todos esses problemas nós vemos a necessidade da salvação, da verdadeira comunhão com Deus. Quem da sua família ainda anda distante da comunhão com Deus? Quais são as dificuldades que você encontra para comunicar o Evangelho aos seus familiares? Todos nós temos pessoas assim para serem alcançadas, mas em que medida estamos nos dedicando a falar do Evangelho para todos eles? Esbarramos em muitas dificuldades, porque é tão difícil pregar o Evangelho aos membros da família. Algumas razões podem talvez nos ajudar a entender aqui, porque temos tantas dificuldades para pregar o Evangelho aos membros da nossa família. Primeira dificuldade que nós encontramos é de uma natureza espiritual. O diabo é o maior inimigo da família, e ele não quer que os nossos familiares, que os nossos filhos, que os nossos pais, não quer que os nossos parentes conheçam o Evangelho de Cristo. Primeira dificuldade que nós enfrentamos é uma dificuldade com o maior inimigo das nossas almas, é com o próprio diabo. E nós não podemos ignorar que forças espirituais do mal, que poderes das trevas, organizadamente, estão reunindo forças contra a nossa família. E aí temos que enfrentar uma barreira. E nós não enfrentamos essa dificuldade de comunicar o Evangelho para os nossos parentes apenas com estratégias humanas. É necessário considerarmos, principalmente, a oração como um instrumento eficaz a favor do bem da salvação dos nossos próprios familiares. Outra dificuldade que nós certamente encontramos para comunicarmos o Evangelho à nossa família são relações feridas e esgotamento emocional. Os maiores problemas, talvez, que nós enfrentamos nos relacionamentos são com pessoas muito próximas a nós. Pessoas que nós não conhecemos, que nós não temos intimidade. No primeiro problema que nós enfrentamos, nós descartamos do nosso círculo de relacionamentos. Mas não é possível fazer isso com quem mora conosco na mesma casa. Então, é ali dentro de casa que nós sofremos os maiores desgastes de relacionamentos. E chegamos a tal ponto de nos esgotarmos, perdermos a motivação, a força e talvez até a esperança de que haja alguma mudança na vida espiritual e no comportamento de pessoas dentro da nossa casa. Essa é uma dificuldade que nós enfrentamos no ambiente da nossa família e precisamos considerar aqui, à luz de tudo que haveremos de ainda ver. Outro conflito de alianças, tradições da família e lealdade a Deus. Quem vem, por exemplo, de famílias rigorosamente católicas, enfrentam dificuldades quando resolvem romper com a tradição da família e seguir por um outro caminho. Um caminho de um evangelho mais puro e mais bem direcionado pela palavra de Deus.
Muitas vezes, filhos, pais, cônjuges enfrentam dificuldades porque a fé que ele está confessando, que ela está confessando agora, em Cristo à luz da Escritura, não é reconhecida, não é aceita. Paulo diz sobre isso, trata a respeito disso, inclusive em 1 Coríntios capítulo 7, quando uma parte crente professa a fé em Jesus, mas uma parte que é descrente na configuração do casamento, rejeita a fé da parte crente, e por causa disso resolve sair de casa. Veja que o conflito de fé, o conflito religioso, é uma dificuldade que nós enfrentamos muitas vezes no ambiente da nossa casa. Eu me lembro uma vez, no interior do Peru, numa cidade chamada Pisac, no interior do Peru, no famoso Vale Sagrado dos Incas, nós estávamos fazendo um trabalho especial com crianças, e do lado da igreja, do outro lado da rua, morava uma família. E o pai, ele não admitia de modo algum que os membros da sua família participassem da igreja. E a menininha, vendo o movimento de tantas crianças na igreja, ela ficou tão entusiasmada e tão interessada em participar do trabalho que estava sendo feito na igreja, e assim que o pai saiu, ela correu para a igreja. E ela correu para a igreja e pediu para ficarmos observando se o pai estava voltando. Então nós ficamos ali meio que de tocaia, enquanto aquela menininha participava da programação com as crianças, tomada por um medo muito grande, porque ela queria estar na igreja, queria estar com outras crianças, ouvindo a palavra de Cristo, mas sabia que o pai era um grande impedimento para ela seguir nesse caminho. Veja que isso é totalmente possível. Membros da família que confessam a fé em Jesus e têm que enfrentar tradições familiares que são contrárias. Em quarto lugar, uma frase bastante conhecida: santo de casa não faz milagre. Existe um desprezo muito grande, muitas vezes, no ambiente de relações já desgastadas, quando se trata da comunicação do Evangelho. Se uma pessoa de fora fala a mesma coisa que já estamos falando há muito mais tempo, recebe muito mais atenção. É verdade ou não é? Muitas vezes sofremos a dificuldade do desprezo dentro do ambiente da nossa própria casa. Você fala, dá testemunho, e tudo que você está fazendo, bem intencionalmente, é simplesmente desprezado. Mas quando uma pessoa de fora fala, tem muito mais peso. Essa é uma barreira que nós enfrentamos. Em quinto lugar, também enfrentamos o frágil testemunho da fé professada. Nem sempre nós que estamos dentro do ambiente familiar temos um testemunho coerente com aquilo que nós confessamos crer através da palavra de Deus. Isso também é uma barreira. Quando temos mau testemunho dentro de casa. Já lidei com situações em aconselhamento muitas vezes por causa disso. Pessoas dizendo: pastor, eu andei e fiz coisas muito ruins, muito desagradáveis. E hoje, sempre quando eu vou falar, o que eu ouço é: você é hipócrita, você é incoerente, olha o que você fez no passado. E a memória é sempre consultada. Os nossos maus procedimentos do passado são sempre resgatados em momentos como esses. E somos muitas vezes até escarnecidos como aqueles que estão querendo se apresentar como santos, quando na verdade tem um passado reconhecidamente pelos membros da família pecador. E o nosso testemunho nem sempre é um testemunho que carrega a autoridade para aquilo que nós pretendemos tratar dentro da nossa família. Essa também é uma dificuldade que nós enfrentamos. Uma dificuldade que é pessoal. E antes de nós tratarmos aqui a respeito de alguns conselhos à luz do texto que nós haveremos de ler aqui ainda, eu quero apresentar aos irmãos pelo menos 6 pressupostos teológicos a respeito da evangelização que precisam ser considerados no ambiente da nossa família com o propósito de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. O primeiro propósito, ou pressuposto teológico da evangelização é esse: que Deus criou o homem para revelar a sua glória.
O homem foi criado não para satisfazer os seus apetites emocionais, carnais, não para correr atrás e alcançar benefícios materiais deste mundo. Esse não é o propósito final do homem. O propósito final do homem é de glorificar a Deus. Todos nós fomos criados por esse propósito divino, de que a nossa vida sirva à glória de Deus, honre a Deus. E é nesse sentido, então, que nós percebemos se estamos desviados ou não do propósito que Ele estabeleceu para todos nós. Esse é o propósito de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos colegas de trabalho, que todos glorifiquem a Deus, que todos honrem a Deus, que todos andem nos caminhos do Evangelho. Foi para esse fim que nós fomos criados. E quando o homem não anda por esses caminhos, desesperadamente, ele começa a tatear tudo o que ele pode alcançar no mundo, na tentativa de acalmar, de arrefecer seus sentimentos, suas emoções, suas ansiedades existenciais nessa vida. O que ele precisa entender é que a sua vida só encontra sentido e significado se for aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. É na presença de Deus. E quando ele é tomado pela alegria, quando ele é tomado pela paz, quando ele é tomado por essa satisfação que o Espírito comunica a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, ele encontra então forças, até mesmo em meio às mais diversas dificuldades na sua vida, ele encontra forças para caminhar firme, porque a sua esperança está além dessa vida. O homem foi criado para a glória de Deus, e fora dos caminhos do Senhor, ele jamais encontrará satisfação plena. Em segundo lugar, como diz a Escritura em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, indistintamente. Até aquele que a gente diz assim muitas vezes, nossa, só falta ser crente. Até esse que tem um bom comportamento, que tem boas intenções, que faz um bem grandioso às pessoas que estão em sua volta, até mesmo essa pessoa, por trás desse comportamento aceitável socialmente falando, há uma condição espiritual carente da glória de Deus, carente da salvação em Jesus Cristo. Nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Ninguém é salvo por um comportamento, ninguém é salvo por princípios moralistas. O homem só pode ser salvo mediante a fé em Jesus Cristo, e isto é resultado da graça de Deus somente. Todos pecaram, todos se encontram condenados pela justa ou pela reta justiça de Deus, e carecem da salvação que só pode ser encontrada na obra de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, somente Deus pode salvar o homem da condenação eterna. Não há outro meio do homem ser salvo se não for pela graça de Deus. É Deus quem imputa a justiça satisfeita de Cristo ao homem que crê em Deus, que crê em Cristo. Só Deus pode salvar o homem da condenação eterna. Em quarto lugar, a justificação só é possível mediante a fé em Jesus Cristo. Não adianta recorrer a outros deuses, não adianta recorrer a outros santos, não adianta fazer como muitas vezes vemos, né? Já vimos no Brasil pessoas dizendo do púlpito que a Escritura diz, numa interpretação absurdamente equivocada das Escrituras, que quem não contribui com o dízimo está roubando a Deus. Em Apocalipse diz que os ladrões não entram no reino dos céus, portanto quem não dá o dízimo não pode ser salvo. Isso é uma tremenda heresia, uma afronta à obra da cruz. Ninguém é salvo e ninguém pode ser justificado por obra humana alguma. Somente pela fé em Cristo Jesus, e até mesmo essa fé salvífica, até mesmo esta fé que nos conduz ao arrependimento é dada por Deus. A salvação é uma obra do começo ao fim divina. E nós somos conduzidos pela ação do Espírito Santo, persuadidos pela ação do Espírito Santo, a nos curvarmos diante da obra de Cristo, reconhecendo que somos pecadores e carecendo das misericórdias divinas.
E é nesse momento que, persuadidos pelo Espírito Santo, clamamos, e Deus imputa a justiça de Cristo a todos aqueles que nele creem. Só em Cristo Jesus é possível obter a justificação, e isso pela fé somente. Em quinto lugar, a salvação é resultado da graça de Deus somente. Como já foi dito, nenhuma das nossas obras é capaz de nos tornar merecedores da salvação. Nenhuma das nossas obras. Não adianta você insistir para que a pessoa mude o seu comportamento, como se pela mudança do seu comportamento ela pudesse ser identificada como eu, como você, na comunhão com o Senhor, e isso fosse suficiente. Não, não é suficiente. É só pela graça de Deus. Por mais bem intencionados que sejamos, todas as nossas obras, todos os nossos comportamentos, toda a nossa capacidade de regular a nossa disciplina de vida, a nossa rotina de vida, para não sermos tão pecadores assim, socialmente falando, não é capaz de alcançar e satisfazer a plena justiça de Deus. Por isso que a salvação é um presente, é uma graça que Ele concede àqueles que creem em Jesus Cristo. Em sexto lugar, e em último lugar, a igreja não salva, a sua função é apenas pregar o Evangelho. A nossa função é apenas comunicar o Evangelho, é apenas falar a respeito da obra de Jesus Cristo, apontando o caminho da salvação. Nós não temos o poder de salvar ninguém. Em um período da minha vida, eu achava que poderia salvar a vida de pessoas. Eu achava que podia salvar o meu pai. E eu me sentia bastante culpado porque eu não conseguia salvar o meu pai. Olha só, eu era novo na fé e o meu grande sonho, minha família toda nos caminhos do Senhor, com exceção do meu pai, e aquilo para mim era uma tristeza muito grande. E eu não suportava aquela tristeza. Então eu orava muito pelo meu pai. Eu jejuava muito pelo meu pai. Fazia de tudo para que meu pai pudesse andar nos caminhos do Senhor e pudesse conhecer as transformações que só Ele poderia fazer na nossa vida e na nossa expectativa após a morte. Eu andei por caminhos bastante tortuosos, caminhos de trevas, caminhos esses que eu me envergonho de falar hoje. E eu sei como Deus mudou o meu coração. E eu desejava ardentemente que o meu pai experimentasse por essas transformações. Então, como eu não conseguia salvar o meu pai, com o meu testemunho, com as minhas pregações para ele, eu era líder de jovens na igreja, foi o primeiro ministério que eu assumi, e eu me sentia envergonhado por pregar para tantos jovens e ter um meu pai que não era convertido ainda pelo Evangelho. Em um certo dia eu procurei o pastor da igreja e falei: pastor, estou entregando o ministério de jovens da igreja. Mas o que foi? O que está acontecendo? Pastor, estou me sentindo, a minha vida está muito incoerente entre o que eu estou pregando e o que eu tenho na minha casa, a minha relação com a minha família. Eu não posso dirigir o ministério de jovens nessa condição de incoerência com a minha própria vida. Meu pai ainda não é convertido. Que autoridade eu tenho para falar com os jovens? Aí ele foi me explicar e tal, e eu relutei com aquele pensamento, até que entendi que eu não podia salvar o meu pai. Eu só podia dar testemunho para o meu pai, eu só podia pregar o Evangelho para ele, eu só podia orar pelo meu pai, mas eu não podia transformar a vida do meu pai. Mas até entender esse princípio teológico, eu sofria culpa, eu sentia vergonha, porque eu achava que estava em mim o poder de salvar a vida de alguém, e não está em mim e não está em você. Nós não podemos salvar ninguém, mas Deus nos deu poder, meus amados irmãos. Deus nos deu autoridade para pregar o Evangelho, para falar da palavra de Cristo a todos que estão na nossa casa, querendo ouvir ou não querendo ouvir, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos amigos, nossos vizinhos. Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade pelo Espírito para, com fidelidade, falarmos do Evangelho a todos aqueles que se encontram em torno de nós. Isso sim, nós recebemos da parte do Senhor autoridade para fazer. Então nós vamos entrar agora no nosso texto de Lucas capítulo 15,
verso 11 ao verso 32. Antes, vale a pena fazermos aqui uma abordagem contextual. Em primeiro lugar, Deus em Cristo se importa com os perdidos, ainda que seja um. E essa parábola mostra exatamente isso para nós. Primeiro, a maior parte de Lucas, capítulo 15, é formada por 3 parábolas. Maior parte, porque o verso 1 e o verso 2 não é uma parábola. A parábola ela começa, na realidade, a partir do verso 4. São 3 parábolas. E essas 3 parábolas, ou comparações, ilustrações que Jesus está fazendo, teve como objetivo revelar a natureza da missão de Jesus entre os homens. Porque no verso 1 e no verso 2, Jesus se aproximou, diz o texto, de publicanos e pecadores para o ouvir. Para o ouvir. E aí nós temos a reação das autoridades religiosas no verso 2. Aquelas autoridades murmuravam, estavam murmurando, dizendo que Jesus estava recebendo e comendo com aqueles pecadores e também publicanos. Então, para responder a esse problema, é que Jesus, então, contou aquelas parábolas. 2, as 3 parábolas constituem uma resposta aos fariseus e escribas que murmuravam porque Jesus recebia pecadores e publicanos. Em terceiro lugar, as 3 parábolas enfatizam a persistente expectativa em todas elas, até encontrar tanto a ovelha perdida, como também a dracma e os 2 filhos que estavam perdidos. Verso 20 e verso 28. No verso 20 nós lemos, por exemplo, e levantando-se, foi para seu pai, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou. Veja aqui o filho voltando para casa e o pai indo até o seu encontro. E no verso 28 nós lemos que aquele outro filho, ele ficou indignado e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. As 3 parábolas mostram essas conexões. O pastor que procura a ovelha, a mulher que procura a dracma e o pai que procura os filhos. Capítulo 15, a partir do verso 11, nessa parábola aqui que nós normalmente chamamos a parábola do filho pródigo, eu acho essa identificação, a parábola do filho pródigo, um pouco frágil, porque o que nós vemos nessa parábola são os 2 filhos pródigos, não apenas um. E a parábola mostra exatamente essa expectativa do Filho do Homem, de Jesus Cristo, ter vindo ao mundo, de alcançar todos aqueles para os quais ele veio alcançar. Em quarto lugar, as 3 parábolas chamam a atenção para a alegria por terem sido encontrados os perdidos. Essa é uma outra conexão que nós encontramos em todas essas parábolas. No verso 4, no verso 5, quando o pastor encontra a ovelha, ele se alegra, e ele tem uma atitude muito semelhante às outras parábolas. Ele reúne amigos, como diz o verso 6, e vizinhos, e diz, alegrai-vos comigo. Eles se alegram, porque a ovelha foi encontrada. Veja só o verso 7. Quando um pecador se arrepende, há alegria nos céus, há júbilo no céu. Verso 9 e verso 10 mostra também isso. A reação da mulher quando encontra a sua dracma que estava perdida. Ela procura, no verso 8, a dracma. Quando ela acha, no verso 9, ela reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Vemos isso também nos versos 22 e verso 24, quando o pai encontra com seu filho, ele faz a mesma coisa. Manda vestir aquele menino. No verso 23, manda preparar um novilho para que eles pudessem comer e se regozijarem. E no verso 24, a palavra final é, regozijem-se comigo, porque aquele que estava morto reviveu, e aquele que estava perdido foi achado. A mesma coisa no verso 32, o pai na parábola está justificando para o filho mais velho. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Era preciso que nós nos regozijássemos. A alegria que toma conta dos corações quando aquele que estava perdido
foi encontrado e é encontrado. Em quinto lugar, essa parábola também, à luz do seu contexto que estamos observando, mostra uma outra conexão aqui. Destaca um resultado de quem procura, o reencontro, a recuperação do que havia sido perdido. As três parábolas mostram esse reencontro. O pastor que encontra a ovelha perdida, a mulher que encontra a dracma que estava perdida e o pai que vai em busca dos filhos que estavam perdidos. Em sexto lugar, as três parábolas se referem ao homem de campo, mulher e ao pai. Isso indica que todos devem se envolver a favor dos perdidos. Veja que o homem do campo, o pastor, a mulher e também o pai envolve talvez as três principais categorias e grupos sociais daquela época. E todos aqui, por causa dessas parábolas, todos ouvindo Jesus, certamente estavam se identificando com uma dessas parábolas. O que Jesus estava intencionado a fazer era de alcançar todos os seus ouvintes, mostrando que todos devem se envolver com a obra da salvação, alcançando aqueles que estão perdidos com a palavra de Cristo. Só Deus pode salvar, mas o que nos cabe como cristãos e membros da família. E agora nós partiremos para 10 conselhos práticos, à luz do texto que nós haveremos de ler aqui agora, conselhos práticos para sabermos como lidar com pessoas da nossa casa, da nossa família que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. Em primeiro lugar, respeitar limites das responsabilidades pessoais. O verso 11 e verso 12, nós lemos o seguinte: continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Até a idade adulta, os pais respondem pelos filhos. Depois, os filhos respondem por eles próprios. A unidade familiar não anula a responsabilidade pessoal dos seus membros. Nós continuamos família, mas nós não temos condições de responder imediatamente por comportamentos, escolhas de filhos que já cresceram e já têm a sua própria vida formada. Os nossos filhos, eles respondem por eles mesmos quando se tornam adultos e se casam. Até esse dia, eles respondem aos seus pais. E os pais são responsáveis, não culpados, porque a culpa ela é pessoal, veremos isso mais adiante, mas eles são responsáveis em alcançá-los e fazer de tudo para mantê-los no caminho do Senhor. Aqui nós vemos na parábola que o filho mais moço, o caçula, simplesmente resolveu sair de casa. Pediu a sua parte da herança que lhe cabia e resolveu sair de casa. E ele saiu de casa. O que vemos aqui na figura do pai, nessa parábola, é que houve um respeito aos limites das responsabilidades pessoais. Chega um momento que todo o nosso esforço, ele não tem mais nenhum tipo de eficácia para segurar os nossos filhos, para segurar os nossos cônjuges, e muitas vezes temos que respeitar certos limites, permitindo que esses que estão em nossa casa, em nossa volta, façam as suas escolhas, mesmo contrariando o ensino, mesmo contrariando o conselho, mesmo contrariando a orientação, e também, por isso, sofram as consequências das suas próprias escolhas. Quando os filhos crescem e resolvem sair de casa, resolvem, às vezes, abandonar o caminho, você fala e fala com o seu esposo, fala até com a sua esposa, mas chega uma hora que você fala: eu não tenho mais o que fazer senão orar. Senão orar por essa pessoa. Mas eu não tenho forças, eu não tenho como mais segurar essa pessoa comigo. E aqui nós vemos na parábola que o filho mais moço simplesmente pediu a parte que lhe cabia e resolveu sair de casa. Em segundo lugar, permitir a dor de decisões erradas. Permitir a dor de decisões erradas. No verso 13 ao verso 16, nós lemos o seguinte: passados não muitos dias, o filho mais moço, o que saiu de casa, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo,
sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, olha o que aconteceu com a história desse jovem na parábola. Ali ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Desculpa, verso 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Ele tomou a decisão errada, saindo de onde nunca deveria sair, e ele foi para uma terra distante, consumiu tudo o que ele tinha e começou a passar necessidade. Muitas vezes temos que permitir a dor de decisões erradas. Muitos não aprendem com conselhos, apenas com experiências. A dor nem sempre é ruim. Ela tem o potencial de nos fazer refletir profundamente sobre a vida e o seu propósito. Você que viveu um pouco mais, que já experimentou muitas lutas, que conhece a palavra de Deus e sabe o caminho que você percorre quando você não está em comunhão com Deus, você sabe exatamente o que é melhor, e você adverte, você orienta, você fala, você insiste, você chora. Meus irmãos, quantas e quantas vezes eu acordei quando eu estava no mundo, afastado, porque eu fui criado no Evangelho, e os meus pais se separaram, me revoltei, fui para o mundo, e num espaço curto de tempo, me aprofundei demais naquele mundo que eu estava vivendo. Me afastei completamente dos caminhos do Senhor, me envolvi com gangue no Jardim Guanabara, estava voltando para casa muitas vezes de madrugada, e algumas vezes ainda ajudando a carregar o meu irmão alcoolizado, e a minha mãe, que sempre foi uma mulher muito crente, muito bem educada por meus avós, que eram presbiterianos na cidade de Itapuranga. Isso para minha mãe era uma dor muito difícil de suportar, vendo os filhos tão afastados do Evangelho. Eu chegava de madrugada muitas vezes de festas e via a minha mãe ali chorando de madrugada. Eu até sentia pena da minha mãe, mas eu não mudava o meu comportamento. E como eu tinha um temperamento muito forte, tinha um problema muito sério com a ira, ela, sabendo que eu não aceitava que ninguém pregasse para mim naquele período, estava muito revoltado, muito mergulhado no mundo mesmo, não aceitava a visita de ninguém da igreja e tudo mais. O que ela fazia? Minha mãe levantava de madrugada, impunha as mãos sobre a minha cabeça e orava por mim. Eu acordava com ela orando por mim, e ficava quietinho, como se eu estivesse dormindo, e eu via a minha mãe orando por mim. Ela ia no meu irmão, orava por ele, ia no outro irmão, orava por ele, orando de madrugada pelos os filhos, porque ela não suportava a ideia de ter filhos afastados do Evangelho. Minha mãe fez isso muitas vezes por mim, mas eu insisti em permanecer no mundo, eu insisti em permanecer afastado da igreja, afastado da palavra de Deus, afastado da comunhão com o Senhor. Não quero entrar em detalhes, mas sofri muito. Sofri muito. E à medida que você vai sofrendo, parece que aquele coração duro, aquelas argumentações que você sempre usou para se manter afastado do Evangelho, começa a cair em incoerência. Começa a cair por terra um a um. E você vai percebendo que, de fato, você está num caminho errado. Está no caminho errado. Pela graça de Deus, o seu filho estendeu as mãos e me tirou daquele lamaçal de pecado que eu estava vivendo. E me trouxe para o reino de Deus. Jesus fez isso. E a minha mãe, nesse dia, se alegrou profundamente, porque desde então eu nunca mais consegui me ver fora dos caminhos do Senhor. Não consigo entender e ver a minha vida afastada dos caminhos do Senhor. Não consigo mais me enxergar assim, porque a obra que Deus fez na minha vida foi realmente eficaz. Eficaz. Mas muitas vezes, temos que permitir que pessoas tão amadas dentro da nossa casa
experimentem a dor que é resultado de decisões erradas. De decisões erradas. A dor, como já foi dito, nem sempre é ruim. Ela tem um potencial de nos fazer refletir profundamente sobre a vida e o seu propósito. Em terceiro lugar, verso 17, proporcionar relacionamento seguro. Olha o que a história do filho pródigo, desse filho mais moço, pródigo, diz. Então, caindo em si, a palavra grega aqui é erkomai, significa tornar-se, uma palavra que tem aqui na parábola relação com metanoia, com mudança de pensamento, de arrependimento, ele caindo em si, no mais profundo estado espiritual. Porque você imagina um judeu trabalhando no chiqueiro, ainda desejando comer a comida do porco. O porco que era considerado um animal impuro. Ele estava no fundo do poço, e foi ali, no fundo do poço, foi ali no mais profundo estado de humilhação, que ele, como diz o verso 17, caiu em si. E ao cair em si, ou seja, ao recobrar a sua memória, ao refletir, quando o coração se quebranta no meio da dor, o que ele disse? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. O que esse jovem, na dor e na humilhação, lembrou? Que a casa do pai era o lugar seguro, abençoado, porque tinha fartura, até os trabalhadores, até os escravos, até os funcionários do pai comiam muito melhor do que ele como filho estava comendo. Ele se lembrou que a casa do pai era muito melhor do que o chiqueiro, porque a casa do pai representava um relacionamento seguro, um ambiente onde ele se sentia realmente abençoado por Deus. E é por isso que ele resolve voltar para casa. E nós promovemos ambiente seguro dentro de casa, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, o ambiente da nossa escola ali com os nossos amigos, as pessoas que trabalham conosco. Nós promovemos um ambiente seguro, é assim, ensinando a palavra de Deus direta ou indiretamente, e considerando as orações com eles e a favor deles. Orando por eles, orando com eles, ensinando a palavra de Deus, criando um ambiente dos relacionamentos em que o amor e a confiança são claros e garantidos em qualquer momento. Na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da humilhação, nós nos lembramos de quem nós podemos nos aproximar, abrir o nosso coração, receber um abraço, e não há ambiente mais abençoador que o ambiente da nossa família. E é ali onde a palavra de Deus tem que ser ensinada com clareza. Querendo ou não querendo, todos os nossos precisam enxergar a nossa casa, a sua casa, como o ambiente mais seguro para se viver na presença de Deus. Porque é ali que o amor é demonstrado, é ali que ele vai receber orações, é ali que ele vai orar, é ali que ele vai ouvir a palavra de Deus. É ali que ele vai perceber, quando ele estiver passando por dias ruins, que ele pode recorrer, porque ele será recebido, amparado, acolhido, tratado, confrontado no seu pecado. A casa deve ser trabalhada, tratada, os relacionamentos nesse nível. Os nossos relacionamentos precisam representar a segurança para aqueles que sofrem, um porto seguro para aqueles que estão perdidos, como se fôssemos verdadeiramente luz neste mundo. E é tão bom quando pessoas em nossa volta estão passando por conflitos, estão passando por crises, e aí ele diz o seguinte: nossa, eu vou procurar o pastor Érico, porque eu sei, se eu procurá-lo, ele vai me ouvir, ele vai conversar comigo, ele vai me orientar e vai orar por mim. Ontem mesmo estava conversando com a minha esposa sobre um caso de uma amiga que se extraviou do Evangelho, e extraviando do Evangelho passou a viver experiências muito humilhantes para a fé que ela sempre professou, e muitas crises conjugais, mas na hora do sufoco, na hora da dor, na hora da humilhação, ela pensou: vou atrás do pastor Erickson e da Andréa. E foi bater lá em casa, chorando,
pedindo conselhos, e conversamos com ela, e oramos, e comemos juntos, porque ela sabia onde recorrer. Os nossos relacionamentos devem representar para as pessoas em nossa volta essa segurança de que estar ali é melhor do que estar no mundo. Quarto lugar, superar a culpa e entender a quem ela pertence. Versos 18 ao verso 19, nós lemos o seguinte: o filho disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Essa foi a palavra que o filho declarou naquele momento de humilhação no pecado. Vou me levantar e vou até o meu pai e vou confessar a ele o meu pecado. Então, aqui nós temos no verso 18, segunda parte do verso 18, até o verso 19, os termos da confissão do seu pecado. Eu pequei, meu pai, não somente contra o Senhor, eu pequei também contra Deus, quando eu resolvi sair de casa. E é por isso, Senhor, meu pai, que eu estou sofrendo o que eu estou sofrendo hoje, porque foi eu quem pequei. Eu que pequei contra o Senhor. A culpa não era do pai, a culpa não era de Deus. Os desastres, as humilhações, as perdas que aquele jovem estava sofrendo, não foi por culpa do pai ou culpa de Deus, foi culpa dele. Imagina, passando ali na porta daquele chiqueiro, um político, vendo aquele jovem trabalhando naquele chiqueiro. A visão do político seria qual? Nós precisamos de iniciativas sociais para que tire jovens desse estado em que eles estão vivendo. Um psicólogo passando por ali diria: esse rapaz deve estar cheio de traumas, vivendo tão jovem no chiqueiro como ele está vivendo. Deve estar com crises existenciais muito grandes. Talvez um existencialista passaria por ali, vendo aquele mesmo cenário, aquele jovem no chiqueiro trabalhando com os porcos. Talvez o existencialista chegaria à seguinte conclusão: a vida é assim mesmo. Tudo termina, tudo está determinado. Existencialista pessimista e determinista, né? Tudo termina, tudo tem um fim próprio. Independente do que nós fizermos, deixarmos de fazer, tudo vai terminar de acordo com aquilo que já foi pré-determinado. Mas quantos passariam por ali dizendo: aquele jovem está naquele estado por culpa dele, porque ele escolheu andar por caminhos que não deveria andar? O texto deixa bem claro nas palavras desse jovem de quem era a culpa. A culpa era dele. Ele estava sofrendo por causa do seu próprio pecado, por causa das suas decisões erradas. E não adianta culpar pai, não adianta culpar mãe, não adianta culpar irmão, não adianta culpar a igreja, não adianta culpar a sociedade. A culpa é sempre nossa, o pecado é sempre nosso, e é por isso que nós sofremos. Sofremos por causa da culpa que nos pertence. Não se culpe pelo pecado dos outros, apenas pelos seus, porque a culpa é sempre pessoal e intransferível. Sempre intransferível. Não dá para dizer para Deus: Deus, eu pequei contra ti por causa da mulher que tu me deste. Não dá para dizer para Deus: Deus, eu pequei contra ti porque a serpente me enganou. Não, a culpa é sempre de Adão e dos seus filhos. A culpa é sempre nossa. O pecado é nosso. E esse pecado precisa ser confessado na presença de Deus e na presença, inclusive, daqueles que nós ofendemos. Quinto lugar, verso 20. Remover barreiras nos relacionamentos. Verso 20 nós lemos o seguinte: e levantando-se, no verso 18 ele toma a seguinte resolução: levantar-me-ei. No verso 20 nós lemos: levantando-se, ele não apenas refletiu o seu pecado, ele não apenas refletiu nas consequências do seu pecado, ele não apenas refletiu o seu arrependimento, o que ele tinha que fazer. Ele, verso 20, diz que ele se levantou e foi a seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e
beijou. Nesse momento, o pai poderia dizer simplesmente: eu não te recebo aqui na minha casa mais. Você me abandonou, você gastou a herança que eu te dei. Você não é mais bem-vindo aqui. Eu não te aceito mais aqui, você não é meu filho. O pai poderia ter dito isso, e com um certo grau de justiça. Mas o que o pai faz? O pai o avista de longe, o pai corre, o pai o abraça, o pai o beija. Ele removeu todas as barreiras em relação àquele filho. A favor da salvação de pessoas da família e de qualquer outra, muitas vezes é preciso abnegar direitos e queixas. E muitas vezes nós não conseguimos nos aproximar dos nossos familiares, de pessoas da nossa casa, inclusive os nossos irmãos, porque nós não removemos barreiras dos nossos corações. Nós não abrimos mão das nossas queixas, não abrimos mão das ofensas que sofremos, não estendemos perdão, não estendemos graça, e colocamos uma barreira para a pessoa, dizendo: olha, o que você fez contra mim, e porque você fez isso contra mim, eu não aceito mais você na intimidade do meu coração, eu não confio mais em você. E nós, o que fazemos? Afastamos aquela pessoa da possibilidade de conhecer a graça, porque mesmo agindo assim, nós esperamos que Deus nos acolha no seu coração, que Deus nos acolha na sua presença, apesar dos pecados que nós cometemos contra Ele. Mas em relação aos nossos, muitas vezes, não queremos agir assim também. Queremos a misericórdia de Deus em face dos nossos próprios pecados, mas não estendemos misericórdia àqueles que pecam contra nós. E o pai, claramente nessa parábola, recebe aquele filho, não como um trabalhador, não como um escravo, como ele se propôs ir até o seu pai. Recebe aquele menino como filho, porque não deixa de ser filho. Os pecados não foram capazes, nesse moço aqui da parábola, de romper a relação do filho com o pai. Por isso o pai ainda viu aquele menino como seu filho, mesmo em estado totalmente fora dos padrões de filiação com aquele pai. Mas o filho foi recebido pelo pai como filho, demonstrando receptividade restrita no tratamento, considerando a sua própria condição espiritual em relação a delas. Lá em Gálatas, capítulo 6, nós lemos Paulo aconselhando a igreja da Galácia com as seguintes palavras: se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, repreendei-o com espírito de brandura ou de mansidão. Vós que sois espirituais, é que tem a condição de repreender, de acolher, de tratar, de ensinar. Não dá para exigir uma mudança de uma pessoa que está escravizada pelo pecado. Não, nós que somos espirituais, nós que temos maturidade na palavra de Deus, maturidade na presença do Senhor, nós que temos as melhores condições para trabalharmos e funcionarmos dentro das nossas relações, promovendo e criando oportunidades para que mais e mais pessoas da nossa família conheçam a graça do Senhor Jesus. Em sexto lugar, verso 20 ainda, procurar persistentemente, porque essa é uma conexão que já vimos nas outras parábolas, aquele que está perdido. O pastor deixa os 99 no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la. A mulher que perde uma das suas dracmas procura aquela dracma até encontrar. E aqui nós vemos o pai correndo até o filho. Mais uma vez recordo aqui da minha mãe, como a minha mãe foi persistente. Ela não desistiu em momento algum de ensinar os seus filhos, de orar pelos seus filhos. Não desistiu em nenhum momento dos seus filhos, não desistiu em nenhum momento de dar testemunho para eles. Cristo fez isso por nós. A minha conversão, historicamente falando, ela aconteceu em 92. Em 1992, em julho de 1992, num acampamento de jovens. Mas até ali,
até ali, eu ouvi inúmeras vezes a palavra de Cristo. Me lembro da minha mãe colocar um quadro em casa, ela pedagoga, né, uma professora, ela usou suas habilidades para ensinar e colocava um quadro na sala de casa, chamava Os Quatro Neguinhos, somos 4 irmãos, colocava os 4 neguinhos ali de frente daquele quadro e ela ensinava e ilustrando naquele quadro verde. Ela foi persistente, plantando a semente do Evangelho. Ela não contemplou, nos dias talvez que ela gostaria, seus filhos nos caminhos do Senhor. Ela não contemplou, mas foi contemplar isso bem mais tarde. Mas ela não desistiu de plantar a semente do Evangelho no coração de seus filhos. Não desistiu. Deveríamos, em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos cônjuges, aprender com aquilo que nós vemos aqui no testemunho de Cristo, que vem buscar pecadores e publicanos, a sermos persistentes na missão de alcançar os perdidos dentro de casa também. E não desistir deles, por mais ofensivos que sejam, por mais resistentes que sejam, por mais insensíveis que sejam para conosco e com as nossas intenções. Não deveríamos também desistir deles e lutar a favor deles. É a nossa casa, é a nossa família, são os nossos filhos, são os nossos cônjuges e nunca deveríamos desistir deles. Nunca deveríamos desistir deles. Podem nos tratar como quiserem, mas vão continuar sendo os nossos. E pelo valor que representam para nós, deveríamos persistir nesse propósito de modo criativo e também oportunista, sem ser inconveniente demais ou chantagista. Ou você vai para a igreja, ou você lê a Bíblia, senão eu vou fazer isso ou aquilo com você. 7. Ouvir suas palavras e dar atenção aos seus sentimentos. Olha só, irmãos, o que diz o verso 12. Verso 12, o filho mais moço disse assim: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Agora no verso 21, olha o que nós lemos. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A gente sabe que esse discurso foi interrompido, porque o discurso completo, verso 19, incluía a seguinte parte: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Joseph Aldrich, no livro Amizade, a chave para a evangelização, ele diz o seguinte: as pessoas não se importam com o que sabemos até perceberem se nos importamos com elas. Você pode saber muito, você pode ter muito conhecimento, você pode ser um excelente orador da palavra de Deus, um excelente orador. Mas se você não convencer as pessoas que você as ama, que você se importa de estar com elas e ser disposto a se relacionar com elas, todo o seu conhecimento, ele fica limitado a alcançar o propósito que você tem. É necessário você demonstrar que se importa com as pessoas, ouvir e respeitar opiniões, mesmo aceitando sem ter que aprovar. É fundamental em relações saudáveis. A gente ouve as coisas mais absurdas dentro de casa. Imagina se você, a cada coisa que você não concorda, você ficar batendo de frente. As relações vão se fragilizando. Muitas vezes temos que ouvir. A pessoa está apenas desabafando, a pessoa está ali confessando os seus pecados, a pessoa está ali falando as coisas por mais absurdas que sejam, mas se elas não encontrarem dentro de casa um ambiente acolhedor para os seus sentimentos, para as suas lutas, para as suas ansiedades, elas vão encontrar certamente outros níveis de relacionamentos, outros grupos de relacionamentos para desabafarem os seus sentimentos e as suas dores. E aqui vemos o pai oferecendo para o filho um ambiente acolhedor para que ele pudesse chegar e confessar o seu próprio pecado para o seu pai. E o seu pai ouve os pecados do seu filho. E depois que o filho termina de fazer aquilo que ele tinha que fazer, olha o que acontece. Verso
22 ao verso 23, oferece graça ao que perdeu o direito. Foi isso que o Pai fez, um exercício aqui de perdão, de resgate, de perdão, de busca persistente, rompendo barreiras no relacionamento. Sabemos que foi exatamente isso que Cristo fez, rompeu a barreira do pecado que nos separava de Deus, Ele nos reconcilia com o Pai, nos acolhe agora como filhos na presença do Senhor. Verso 22 e verso 23 nós lemos: o Pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho, até o verso 23, o que o Pai faz aqui, Ele recebe aquele menino e restitui o estado em que ele havia perdido. A graça é um favor imerecido. O filho pegou todos os seus bens, ele pediu o direito, ele reclamou o seu direito, recebeu a parte dos bens que lhe cabia, e ele perdeu todo o seu direito. O que nós vemos nos versos 22 e verso 23, é o pai agora devolvendo para o filho aquilo que ele havia perdido. É graça. Perdeu o direito, perdeu a razão, perdeu a moral, mas como que o pai recebe o filho? Com graça. E o pai aqui não está investindo, não está incentivando o pecado, não está sendo impune em relação ao pecado. O próprio pecado traz consigo as próprias condenações. O filho arrependido volta para casa. E arrependido, o que Deus faz em Cristo é estender graça. A graça é um favor imerecido, portanto, cabe-nos o esforço a favor do bem, até mesmo dos desafetuosos. Abrimos mão da razão, bens e tempo, por exemplo, mas ganhamos relacionamentos motivados pela evangelização. O que adianta ter tudo e, ao mesmo tempo, ter filhos afastados do Evangelho, cônjuges afastados do Evangelho, amigos afastados do Evangelho? O que adianta? Sendo que o bem mais precioso está na comunhão com Deus, através do seu Filho. Penúltimo lugar, versos 25 ao verso 31, administrar as diferenças com foco da salvação. No verso 25 nós lemos o seguinte: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Um filho está entrando pela porta, o outro está pulando a janela. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, e mandaste matar para ele o novilho cevado, então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Esse filho mais velho, aqui representando os escribas e fariseus, não conheciam a graça. Não conheciam a graça. E por isso eles estavam tão enraivecidos e murmurando contra Cristo, que estava no meio de pecadores e publicanos, não apenas comendo com eles, mas os recebendo. É por isso que eles estavam murmurando. A murmuração dessas autoridades é representada agora pela atitude do filho mais velho, que se indigna com a graça do pai na parábola, exercida a favor do filho que perdeu todo o direito e que agora é recebido sendo restituído naquilo que ele havia perdido. Cada um possui uma maneira de lidar com a mesma situação. Isso reflete a condição espiritual e maturidade de cada um. Um filho se precipita em sair de casa, gasta todos os seus bens, e depois que gastou tudo, que está humilhado, que já está sofrendo as consequências das suas próprias decisões, resolve voltar para casa, arrependido, querendo restauração da sua vida. O outro não entende isso e resolve sair agora também da presença do pai, murmurando, porque o filho mais novo voltou para casa. Veja que 2 filhos, criados na mesma casa, trazendo para o nosso contexto,
totalmente possível que eles apresentem comportamentos e reações totalmente diferentes para a mesma situação. Você cria os seus filhos no caminho do Senhor da mesma forma, e às vezes um é mais maduro na fé, outro menos maduro na fé, um está na comunhão com o Senhor, o outro não quer saber tanto do Evangelho. É totalmente possível você trabalhar dentro do ambiente familiar nas mesmas condições de evangelização, e isso vai exigir de você, por causa das maneiras diferentes de lidar com a mesma situação, esta habilidade para administrar conflitos, com foco na salvação. O pai que corre, abraça o filho, abraça o filho com a intenção de restaurá-lo, de salvá-lo. E o mesmo pai que faz isso, agora tem que ir atrás do filho mais velho e tentar conciliá-lo com aquele momento de festa, porque o seu irmão havia voltado para casa. E essas diferentes reações exigem diferentes habilidades nas relações para não perder todas elas. Se nós não tivermos essa habilidade de lidar com os nossos relacionamentos, tão diferentes, tendo o foco principal de conduzir as pessoas da nossa casa a Cristo, nós correremos o risco de perder todas elas por falta justamente dessa habilidade. Em último lugar, versos 24 e 32. No verso 24, o pai disse, porque dizendo ali para os seus trabalhadores, os seus servos. No verso 24 ele disse, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. No verso 32 nós lemos o seguinte, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a conclusão da história. Precisamos também aprender a esperar pelo final da história. Todos os nossos esforços se limitam apenas ao preparo da recepção do Evangelho, porque, como já vimos, só Deus salva. Embora não tenhamos testemunhado a conversão dos nossos familiares, embora não tenhamos testemunhado a conversão dos nossos familiares, não significa que ainda não haja esperança. Não temos motivo para nos desesperarmos, porque a história ainda não terminou. Ainda não chegamos ao fim. Tudo o que podemos fazer é investir na evangelização, na conscientização do Evangelho, orar pelos nossos familiares, dar bom testemunho, exercer nos nossos relacionamentos a confrontação do pecado e o exercício também da graça, da misericórdia. Tudo o que nós podemos fazer e ainda assim não vermos a conversão dos nossos familiares. Mas isso não é motivo para nós nos desesperarmos, porque nós plantamos a semente que lá na frente poderá dar muito fruto, e isso compete à soberana vontade de Deus. A história ainda não terminou, ainda há muito para ser vivido, e só Deus soberanamente pode transformar aqueles que estão perdidos no ambiente da nossa própria casa. São esses os conselhos que eu gostaria de deixar nesta manhã para toda a igreja, considerando que a nossa casa, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos parentes, amigos, colegas, vizinhos, todos em nossa volta, podem ser alcançados com o testemunho do Evangelho através da minha vida e através da sua vida. E essa é a consciência que precisamos ter, observando os conselhos da palavra de Deus. Esse é o foco que precisamos ter como igreja, de alcançarmos cada vez mais e mais pessoas com a palavra do Evangelho. E oremos para que o Senhor soberanamente possa converter esses corações, trazendo-os para perto de si, pois sabemos que a presença de Deus é o lugar mais seguro que o homem pode viver, não no mundo. Oremos pelos nossos familiares, oremos pelos membros da nossa casa, e não desista de lhes pregar o Evangelho da salvação. Vamos orar?